Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para a manutenção da qualidade de vida do paciente idoso. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de lesões de pele. A gente já sabe que inerente ao processo de envelhecimento, a pele vai sofrendo muitas transformações. E diante disso, é necessário que a gente tome alguns cuidados para evitar que esse idoso ele tenha algum trauma, alguma coisa que possa predispor o aparecimento de algum machucado, de alguma lesão nesse paciente. A fragilidade da pele do idoso, muitas vezes ela está relacionada ao avanço da idade. Então, quanto mais velho, maior a tendência dessa pele estar com menos vigor, com menos turgor, com menos elasticidade. E isso predispõe ao aparecimento de lesões. Quando a gente fala, nós falamos sobre higiene corporal, é um momento muito importante para você poder conhecer a pele do seu paciente. Então, independente se for um banho auxiliado através de uma cadeira de rodas em que o paciente vá até o chuveiro, ou mesmo se for um banho no leito do paciente, sempre é importante você reconhecer as estruturas, conhecer a textura da pele, visualizar de fato, de uma forma ampla, como que está a pele daquele paciente. E como que a gente identifica, que lesões são essas, quais tipos de lesão que pode aparecer, como que nós vamos identificar a presença dessas lesões aí durante principalmente o cuidado com o paciente. Existem estruturas do nosso corpo, pessoal, que elas sofrem muita ação da gravidade, ou seja, elas sofrem maior ação da gravidade, que são as nossas proeminências. Então, regiões como o cotovelo, calcâneo, os glúteos, a região sacral, a parte posterior da cabeça, que a gente chama de occipital, e até mesmo às vezes as escápulas, elas sofrem maior força da gravidade. E se esse paciente permanece numa posição por muito tempo, na mesma posição por muito tempo, os vasos sanguíneos que estão nessa região, eles acabam sendo comprimidos. E como os vasos sanguíneos estão comprimidos, a circulação de sangue naquela região acaba sendo prejudicada. Quando a gente não tem sangue circulando, consequentemente nós também não temos oxigênio circulando. Então essas partes do nosso corpo, elas ficam com pouca oxigenação. Elas não conseguem ser nutridas, esses tecidos eles não conseguem ser nutridos pela circulação sanguínea. Diante disso, a importância da gente sempre manter esse paciente em posições diferentes, mudá-lo de posição, seja na cama, seja na cadeira, a importância da gente colocar coxins na mudança de decúbito, a gente costuma usar mudança de decúbito, mas a gente pode falar também em mudança de posicionamento dele, seja na cama ou seja na cadeira, que você utilize coxins. Para quê? Para você diminuir a pressão sobre essas áreas e, consequentemente, você permitir que essas regiões sejam devidamente nutridas, que as células dessas regiões elas sejam nutridas e elas não sofram com a falta de oxigênio nesses locais. Uma das formas da gente identificar que esse paciente está iniciando alguma lesão é o que a gente chama de vermelhidão local, a gente chama de hiperemia fixa. Então, quando essas células, como eu disse anteriormente, elas deixam de nutrir determinada região do corpo, vai ficando uma área avermelhada naquele local. E quando você comprime esse local e essa vermelhidão permanece, a gente acaba dizendo que esse paciente já está iniciando um processo de lesão na pele, tá? Então, repetindo, a hiperemia fixa é uma lesão já que a gente chama de categoria 1 e ela deve ser imediatamente identificada para a gente intervir antes que ela se torne uma lesão mais profunda e mais grave ou até mesmo infeccione. Então, o ideal fez hiperemia fixa, você observou a presença de hiperemia fixa, a gente já comece a fazer intervenções para diminuir o risco dessa hiperemia fixa ela acabar evoluindo para alguma lesão mais grave. Só para a gente voltar um pouquinho, quando a gente deixa o paciente na mesma posição por muito tempo, seja deitado, sentado, de barriga para baixo, não importa. O importante é que você fique sempre bem atento ao tempo que esse paciente está exposto, que ele permanece naquela posição.
Então, você enquanto familiar, você enquanto cuidador, é o responsável por realizar essa mudança de decúbito. Ah, mas de quanto em quanto tempo nós temos que fazer essa mudança? Os livros dizem que a gente deve mudar a cada 2 horas. Porém, você enquanto cuidador, enquanto conhecedor do seu paciente, você vai identificar o melhor momento para fazer essa mudança. O que não pode é deixar um tempo prolongado ao ponto de suprimir a circulação sanguínea naqueles locais e dessa forma deixar de chegar oxigênio principalmente nas proeminências ósseas. Então, é importante que você identifique esse momento. É claro que isso vai depender também do grau de dependência, né, do seu idoso, do paciente. Se ele não consegue fazer movimento algum, ele não se mexe absolutamente nada, aí isso merece uma atenção ainda maior. Se ele ainda consegue fazer movimentos, mesmo que simples, isso também pode ajudar no momento até de você mudar ele de decúbito na cama. Principalmente dele reconhecer que aquela posição não está adequada para ele, que ele está sentindo dor e você ajudá-lo então a se reposicionar na cama. Um outro cuidado fundamental para evitar lesão na pele do paciente idoso é a questão da hidratação dessa pele. Bom, o que a gente pode dizer a respeito disso? Uma pele hidratada é uma pele mais forte, uma pele mais resistente. Porém, se a pele estiver muito úmida, essa umidade excessiva também predispõe a pele a rupturas e abertura de lesões. Então, se o seu paciente ele faz uso de fralda ou mesmo de algum dispositivo urinário, que a gente vai conversar um pouco depois, o importante é, sempre que o paciente urinar ou que ele evacuar, essa fralda ela precisa ser trocada. O contato dessa urina e dessas fezes por muito tempo numa pele que está íntegra, porém é uma pele mais frágil, numa região que normalmente, que fisiologicamente ela já é mais úmida, isso também vai predispor o aparecimento de lesões. Então, áreas como as dobraduras, principalmente axilas, a região genital, isso é fundamental, a região inguinal, é fundamental que elas estejam o mais secas possíveis. Já em áreas mais expostas, como os braços, as pernas, não tem problema a gente manter essa região úmida, porém, nunca com excesso de umidade. Para a gente conseguir essa umidade ideal, o necessário é fazer uma hidratação dessa pele. Seja qual hidratante for, não importa. O importante é, terminou o banho, faça a hidratação dessa pele e sempre mantenha essas regiões que já são fisiologicamente mais úmidas, O nosso corpo ele já mantém por si essas regiões mais úmidas, por exemplo, a região genital, essas regiões elas precisam permanecer secas. São regiões com a pele que são a pele ainda mais frágil e se ficar por muito tempo úmida, principalmente com a urina e com fezes, infelizmente vai acontecer de abrir alguma lesão naquela região. O ideal é sempre evitar essas lesões, evitar essa piremia fixa. Então, a importância de você mudar o paciente de decúbito, de você não deixá-lo com muito tempo, com a fralda, seja urina ou seja fezes, faça a troca adequada. E uma coisa mais importante ainda, quando você for fazer a troca dessa fralda, que você for fazer a higiene nesse paciente, é muito importante que você faça uma higiene adequada daquele local. Se você for jogar água, se você for passar um pano, um lenço umedecido, que isso seja feito de forma bem delicada, mas que permita a retirada de tudo que ficou ali, dos dejetos, de tudo de ruim que está ali naquela pele, que você consiga limpar e depois disso você deixar tudo bem sequinho. Tá? Não é correto, pessoal, tirar a fralda e trocar e colocar outra. Tá? Essa região tem que ser higienizada, ela tem que ser limpa, você tem que tirar o excesso de urina que fica acumulado, às vezes de fezes que ficam ali, tem os pelos que também às vezes absorvem um pouquinho dessa sujidade. Então não é correto simplesmente, ele só fez xixi, então eu vou trocar, vou puxar a fralda suja e vou colocar a fralda limpa. Não, toda vez que você for fazer a troca de fraldas, essa troca ela tem que ser acompanhada de uma boa higiene naquele local. Alguns idosos, eles possuem a pele
ainda mais frágil, né, do que outros. Então ele tem uma fragilidade da pele muito acentuada. Por isso é muito importante que você tenha muita delicadeza na hora de manusear essa pessoa. Independente se ela é acamada ou se ela estiver sentada, né, se ela não for totalmente dependente, o cuidado em tocar o paciente, em mexer nas pernas, nos braços, uma vez que essa pele ela já está muito fragilizada, ela está muito sensível. Então cabe a você, cuidador, fazer essa identificação, né, registrar essa sensibilidade, essa fragilidade e ter muito cuidado. Às vezes, movimentos que não são tão bruscos, eles já são suficientes para causar rompimento, para causar pequenos hematomas, o paciente fica cheio de roxinho na pele, né? E uma vez que essas lesões, né, que esses hematomas ou que esses movimentos causarem traumas e a pele se romper, é necessário sempre a orientação de um profissional de saúde. Né? Não tente colocar algo que você acha que vai ajudar na cicatrização, porque ao invés de ajudar, você pode inclusive retardar a cicatrização. Porque às vezes essas lesões elas podem se tornar muito graves. Né? O paciente ele pode fazer infecções graves, ele pode ter perda de membros por conta disso, simplesmente pelo fato de ter uma abertura da pele no corpo. Né, o que a gente chama de solução de continuidade. Então, toda vez que você tem alguma lesão, se essa lesão não for adequadamente tratada, se ela não for trabalhada com bastante orientação, um risco muito grande dessa lesão causar problemas sérios no paciente. Né? Como eu disse, infecções graves, perda de membros, além do custo para você fechar essa lesão, para você fazer com que essa lesão cicatrize. Às vezes vai demorar um tempo muito longo. É um paciente, principalmente se ele estiver acamado, né, que é mais difícil para a gente cicatrizar. O custo, os curativos que serão utilizados tenderão a ter um custo maior, ou seja, qualquer abertura na pele, qualquer lesão, ela pode levar a consequências muito graves, não só para o paciente, mas também para a família como um todo, né? Porque pode causar uma dependência ainda maior desse paciente. Às vezes ele não é tão dependente, mas por conta de um trauma ou de uma abertura de alguma lesão, essa lesão acaba se complicando e ele vai precisar então de uma assistência um pouco mais direcionada, um pouco mais técnica para poder resolver a cicatrização daquela lesão. Então, pessoal, agora a gente vai finalizar o nosso vídeo, finalizar o nosso bate-papo e eu vou então resumir, né, através de dicas, algumas formas da gente prevenir lesões nos pacientes que têm a pele mais frágil e que precisam de uma atenção mais cuidadosa para o cuidado dessa pele. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber é conhecer a pele do idoso. Então, mudança de decúbito é fundamental, não deixar o paciente na mesma posição por muito tempo. Lembrar do uso de coxins, né, para deixar principalmente calcâneos, algumas regiões mais flutuantes na cama. Se ele estiver na cadeira, para prestar bastante atenção nos cotovelos, porque às vezes são áreas, né, que exercem uma maior pressão, calcâneos, os ombros e também a cabeça. A gente não pode esquecer da cabeça. A gente às vezes lembra, né, do corpo inteiro do paciente, mas esquece que a cabeça é o que principalmente fica em contato com o colchão, com o travesseiro. Outra coisa, não deixar o paciente por muito tempo sem trocar essa fralda, limpar, fazer higiene, são fundamentais para o cuidado com a pele. Outra coisa que a gente pode fazer também, e o paciente na verdade ele precisa, de luz do sol. Então esse paciente precisa tomar sol, independente se ele for acamado, se ele for menos dependente, né? Se ele conseguir andar até um local que tenha sol, ótimo, que seja alguns minutos por dia, lembrando sempre, o sol antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Se achar necessário, às vezes o idoso ele tem a pele tão frágil que ele vai precisar de um protetor solar, né? De um filtro solar. Então isso é muito importante a gente não esquecer desse cuidado. Uma outra coisa que a gente observa muito é a presença de assaduras nos pacientes. Por que acontecem essas assaduras? Principalmente pelo atrito que ocorre entre a fralda ou mesmo no lençol. Então é muito importante que você observe a presença dessas assaduras. A gente também chama de dermatite. Isso pode acontecer às vezes pela simples qualidade da fralda. Às vezes o paciente ele não
A pele do paciente não se adapta à qualidade daquela fralda. Então é importante você fazer essa observação. Além disso, outras coisas que podem provocar a dermatite é a diarreia, né? As incontinências de uma forma geral, tanto a urinária quanto a fecal. Então, por muito tempo, se esse paciente fica com esse contato, como a gente já disse, isso pode irritar a pele naquele local. E aí ele acaba abrindo lesões. Essas dermatites, muitas vezes, elas saem com muita facilidade, porém, muitas vezes, elas são difíceis de tratar. E às vezes elas se tornam lesões mais graves, né? Então, às vezes o paciente, a gente tem que ter muita atenção para que essas dermatites, essas assaduras, elas não virem lesões mais profundas, lesões mais extensas. Além de tudo, pessoal, essas assaduras, elas provocam muito incômodo no paciente. Incômodo, elas doem, elas ardem. Existem alguns produtos no mercado que ajudam a prevenir essas assaduras. Além, né, da boa qualidade do produto que você usar em relação, por exemplo, à fralda e ao cuidado contínuo com a troca, com higiene e com a mudança de decúbito, esses produtos eles podem ajudar. A partir do momento que essa dermatite fugiu do seu controle e você perceber que você não está conseguindo mais tratar aquilo, né, com as formas que a gente falou, é importante sim a consulta com um profissional de saúde. Além disso, a gente tem outras opções. Por exemplo, o uso de colchões especiais. Normalmente a gente tem dois tipos de colchão que a gente utiliza bastante, inclusive nos pacientes que estão hospitalizados, que é o colchão caixa de ovo, né? Ele parece uma caixa de ovo, ele tem uma espuma que tem os conezinhos, e o colchão pneumático, que é um colchãozinho que ele vem já com umas bolas, né? E essas bolas elas são cheias de ar e elas vão esvaziando, enchendo de acordo com que o próprio colchão ele vai fazendo esse controle, né, de enchimento para evitar a pressão contínua sobre aquelas áreas que a gente conversou no começo do nosso bate-papo. O colchão caixa de ovo é importante que ele tenha um plástico para cobrir, porque ele acaba acumulando sujidade, né? Às vezes ele pode molhar e aí ele já perde a intenção dele, que é prevenir e diminuir o risco da pressão nos locais de proeminências. O pneumático, ele já vem com um tipo de material que você não precisa de capa. Você pode limpar, pode lavar, que não tem problema nenhum. O importante é que sempre tenha um lençol entre o corpo do paciente e o colchão, seja ele qual for, ou caixa de ovo ou pneumático, né? E sempre evitar o quê? As trações, o deslizamento desse paciente sobre esse lençol. A questão das dobraduras dos lençóis também é muito importante. O ideal é que esses lençóis fiquem o máximo esticado possível. Por quê? Quanto mais dobras, maior vai ser a pressão naquela região. Então é importante a gente sempre tentar. A gente sabe que é difícil, às vezes o paciente ele se mexe um pouco na cama, ele acaba descendo no leito. Então, mas é sempre importante a gente estar em cima, aí é que vem o cuidado, né? Aí que vem a importância do cuidador, da família, de estar sempre ali o tempo inteiro, né? Porque a vigilância, gente, com a pele, ela é constante, são 24 horas de vigilância. Até porque essas lesões, elas aparecem de forma muito repentinas. Então não ache que vai demorar muito tempo, né? Essas lesões, elas são conhecidas também como escaras, o pessoal conhece popularmente como escaras, mas essas escaras, elas não têm tempo, elas podem ocorrer de uma hora para outra. E aí a importância de você fazer essa vigilância mesmo, de verificar, de olhar. Não tem nada melhor, nada que seja mais seguro do que você olhar o seu paciente, saber reconhecer quando alguma coisa está diferente. Então, pessoal, dica que fica: lesão aparece de uma hora para outra. Chegou na epidemia fixa? Fique atento. O ideal é não deixar chegar na epidemia fixa. Chegou, muita atenção com essa pele, com aquele local, que a partir daquele momento vai ser manipulado. Então, pessoal, vamos finalizar a nossa explanação, né? Espero que eu tenha deixado boas informações para você poder cuidar do seu familiar, cuidar do seu idoso. Lembrando que a prevenção de lesão de pele é fundamental para a boa qualidade de vida desse idoso.
Então, muitas vezes o paciente ele não é tão dependente de você, mas é importante ele ser orientado que ele precisa mudar de posição na cama. Às vezes ele tem resistência em ficar de um lado, ficar de outro, ou não quer ficar de lado, né? Mostrar para ele que isso é importante para a boa saúde da pele dele. E que no aparecimento, né, diante do aparecimento de lesões, muitas coisas graves podem acontecer com ele. Então espero que realmente essas informações possam ajudar vocês. Continue acompanhando a gente no congresso e muito obrigada!